Abençoa a vida dele, a vida dela. Glória a Deus, Ele é bom, Deus é fiel, Deus é bom. Ele tem feito grandes coisas numa manhã abençoada, chuvosa, aleluia. Mas o verão está a chegar, glória a Deus, amém, né, irmãos? Aleluia, eu estou muito empolgado e feliz, e já está a chegar o verão. Eu particularmente gosto muito do sol, né, e da possibilidade de ir para uma prainha fluvial de vez em quando, né? Fazer ali, quem sabe, um churrasquinho, alguma coisa assim, com os irmãos e celebrar, né, comunhão e ter um tempo precioso. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero nessa manhã, antes de começar o Ministério da Palavra, eu quero aqui realmente dar um retorno para a igreja, né, com gratidão no coração e realmente nesse retorno poder dizer que nós estamos a avançar. Por favor, Iva, coloca para nós, né, nessa semana nós demos então início. Se você quiser depois passar, pode passar as outras imagens, né, no nosso ministério infantil. Então nós já começamos a trabalhar com toda a parte da... Tá certo, tá na frente, tá atrapalhando a visão dos irmãos, né? Glória a Deus. Então a gente já deu início ao nosso ministério infantil, né? Se você puder aplaudir ao Senhor, né, e honrar o nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, já que você não abriu em lugar nenhum, eu vou dar um lugar para você abrir então. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Eu quero ler com você o verso de número 18 e o verso de número 19. Amados, nos últimos dias, né, nas últimas duas mensagens que nós trouxemos aqui, nós procuramos realmente construir uma perspectiva a respeito da nossa confiança no Senhor. E honestamente eu não imaginava que talvez eu iria trabalhar essa temática mais vezes, mas eu creio que hoje eu encerro essa temática da nossa confiança em Deus, de realmente nós não permitirmos que os nossos corações sejam levados, né, a realmente conduzidos pelas circunstâncias. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu creio que para concluir essa noção de nós realmente confiarmos totalmente no Senhor, eu quero trabalhar o que Abacuque viu aqui, o que Abacuque reconhece a respeito de confiar no Senhor. Porque esse texto ele vai nos mostrar uma crise, esse texto ele vai mostrar um contexto, uma situação descrita em Abacuque, que começa desde o capítulo 1, capítulo 2, então chega aqui no capítulo 3, nesses versos, o 18 e 19, aqui uma declaração poderosa da parte de Abacuque, e que muitos de nós conhecemos, mas há um contexto por detrás dessa declaração, há todo um desenrolar de um contexto por detrás dessa declaração. Então quero ler com você Abacuque capítulo 3, nós vamos ler então o verso de número 18 e de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E no verso 17 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Então ele declara: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele diz: o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alterneiramente. Quando nós olhamos para o que Abacuque está a desenvolver, a conclusão, o desfecho da história de Abacuque, ou o que nós lemos desde o capítulo 1, é muito poderoso e deve nos ensinar algumas coisas. O que eu entendo, querido, que o capítulo 3 de Abacuque é uma clara representação das angústias que batem na porta de cada um de nós. Quando nós olhamos para o contexto do qual Abacuque está a descrever, é quase que nós poderíamos trazendo para a nossa realidade, são angústias que muitas vezes batem nas nossas portas, angústias essas muitas vezes não esperadas.
situações que muitas vezes nós não estamos a aguardar, pelo contrário, contextos da vida que nós acreditávamos que seria diferente, seria melhor. Mas Abacuque nos mostra com essa afirmação, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ele está a dizer assim, ainda que talvez a minha estação não seja favorável, ainda que o cenário não esteja favorável, ainda que aquela resposta boa que eu gostava de receber, que eu esperava receber, ela não chegou, ainda que aquele milagre ainda não chegou, ainda que aquela intervenção não tenha chegado, Abacuque ele diz, ainda assim, ele diz, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Ou seja, o que nós olhamos para esse texto, que percebemos aqui, trazendo para o nosso dia, o que é esse contexto que Abacuque revela para nós? Talvez, trazendo para a nossa realidade, para a tua vida, talvez seja a enfermidade quem chega sem avisar. Talvez seja um relacionamento que se quebrou, ou está quase a quebrar. Talvez uma ferida na alma que parece ser incurável, né? São tantas as situações que nós podemos abordar ou tentar trazer aqui, mas o fato é que o que Abacuque está a nos mostrar, que isso revela na prática as fragilidades da vida, as fragilidades das nossas vidas, as fragilidades pelas circunstâncias, o temor, o medo, a incerteza, a insegurança e tantas coisas que as fragilidades da vida possam representar para nós. Agora, contudo, no meio de toda essa noção aqui do versículo 17, em meio a todos esses contextos que Abacuque está a nos mostrar aqui, a respeito das demandas que possam nos cercar, no meio de tudo isso, há uma esperança, né, que não falha e um socorro que traz paz ao nosso coração. No meio de toda a incerteza, no meio de todo um caos, no meio de todo contextos de fragilidade da vida, sempre há uma esperança e um socorro que nunca vai falhar. E nós vamos olhar para a palavra do Senhor, Salmo 46:1 nos mostra isso. Ele diz, né, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E ele diz, socorro bem presente na tribulação. Então nessa manhã, queridos, o que eu quero repartir com o seu coração, que nós precisamos aprender algo com Abacuque, porque o que eu creio que Abacuque está a fazer aqui, profeticamente, é que quando ele diz, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu creio que o que ele aprendeu no meio de tudo isso, é que no meio das fragilidades, angústias, lutas da vida, nós podemos, através da adoração, antecipar o favor de Deus. No meio do louvor, nós podemos chamar o favor de Deus para com as nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber que muitos homens nas Escrituras, no meio de muitas tribulações e angústias, eles se punham diante do Senhor para adorá-lo, para engrandecê-lo, para declarar a sua fidelidade a Deus, mesmo que as angústias os pressionassem. E porque eles se punham diante do Senhor, mesmo em meio ao caos que os cercavam, as angústias que os cercavam, e tributavam a Deus toda a honra, toda a glória, eles experimentaram o favor de Deus para com as suas vidas. Amém? Nós vemos isso quando eu falei, dias atrás, que Samuel pega... É Samuel? Eu estou tão perdido agora aí, gente, me ajuda aí. É Samuel que pega a pedra em Mispa e Sem, e coloca aquela pedra. Dias atrás eu falei sobre isso. Quando Samuel pega a pedra e ele diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós sabemos por que ele põe aquela pedra, porque o povo estava para ser atacado. Então o povo havia se desviado, o povo havia se distanciado de Deus, e há um conserto que é estabelecido aqui através de Samuel. E porque ele reconhece que aquela pedra fundamental profeticamente, e nós defendemos isso, que era a pessoa de Jesus, um lugar de adoração, então o livramento de Deus vem.
Queridos, quando nós olhamos para o que Abacuque está a nos ensinar, nós percebemos que o que ele está a viver aqui, junto com Judá, era uma crise instalada. Ou seja, o que desencadeou todo esse contexto? Rapidamente, eu quero construir isso antes de entrar especificamente nos pontos que eu quero trabalhar nessa manhã e ministrar o teu coração, que o Senhor também ministrou muito o meu coração. Ou seja, a nação de Judá estava a ver uma crise espiritual. Eles também haviam meio que se distanciado, poderia dizer que eles se distanciaram da presença do Senhor. E Abacuque está a olhar essa situação, e no coração dele, talvez ele esteja a dizer assim: como é que o povo de Deus chegou a esse ponto? Como é que o povo de Deus chegou ao ponto de se distanciar? Como é que o povo de Deus chegou ao ponto de não acreditar mais no Senhor? Como é que o povo de Deus, esse povo que viu tantos livramentos, viu tantos sinais, que pode trazer à memória as operações e o favor de Deus ao longo da sua história, foi se distanciar do Senhor? Então vem a primeira oração de Abacuque, dentro daquele cenário. Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele diz assim ao Senhor: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Primeira oração de Abacuque, ele vem diante do Senhor e começa a clamar ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor, e no meio desse clamor ele diz assim: até quando, Senhor? E talvez nessa manhã você possa se ver como Abacuque. Até quando essa condição esse contexto, essa condição vai durar? Até quando esse clamor precisará ser elevado aos céus? Até quando eu vou chorar? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou estar em angústia? Até quando? Porque essa é a percepção e o sentimento de Abacuque. Nós vamos ver isso nos textos seguintes. Mas depois vem a segunda oração. Também Abacuque, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Então ele fala assim: porque pois toleras os que procedem perfidamente, te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então até quando, Senhor? Depois: Senhor, tu és santo, tu és tremendo, tu és grande. Como é que o Senhor vai tolerar? Como é que o Senhor vai permitir que o perverso ele prospere, ou ele devora aquele que é justo, ou devora aquele que está buscando a tua presença? Abacuque está angustiado em meio a todas essas questões, mas não para por aí. Ele diz: até quando? Ele fala sobre a santidade, o poder de Deus. Ele realmente fala para o Senhor: Senhor, até quando nós vamos ficar nessa situação? Mas ele não para por aí. Então vem uma ação prática no meio daquela oração, e nós lemos isso no capítulo 2, logo no versículo 1, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e a resposta eu terei a minha queixa. E que resposta eu terei a minha queixa? Então nós percebemos uma progressão naquele ambiente de crise da pessoa de Abacuque. Nós vemos Abacuque reconhecendo: Senhor, nós estamos diante de tanta angústia, estamos numa crise como nação, E talvez você possa olhar para a tua vida, você tenha situações, trazendo para o nosso contexto prático, talvez você tenha suas próprias lutas, suas questões, suas demandas, e talvez você, através desse texto, hoje vai se ver diferente no meio delas. Por que você deve se ver diferente no meio delas? Por que eu devo me ver diferente delas? Como nós devemos nos ver em meio às circunstâncias da vida? Buscando o exemplo de Abacuque. Primeira coisa, Senhor, até quando? Ele não parou de orar. Ele não parou de buscar. Ele não parou de esperar no Senhor. Primeira pergunta, Senhor, até quando eu vou viver isso? Senhor, até quando eu terei que suportar essa angústia? Senhor, até quando eu terei de lidar com essa batalha? Mas depois a oração do até quando muda para uma oração de que reconhece que Ele é santo, de que reconhece que Ele é fiel, de reconhece que Ele é digno. Ele fala, Senhor, Tu és santo, como podes o Senhor não fazer nada? Mas ele não para por aí, ele tem um posicionamento inicial, ele tem um posicionamento de progressão, e ele tem um posicionamento no meio daquele ambiente de constante oração. Ele diz, eu me colocarei na torre de vigia.
O que ele está nos ensinar que nós lemos já no Novo Testamento? A palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai, para não, por exemplo, não cair em tentação. Vigiai e orai para permanecer firmes. Vigiai e orai. Ou seja, a palavra do Senhor vai nos mostrar que nós devemos estar em constante oração. Porque se nós não estivermos em constante oração, ou num lugar de oração, nós estaremos diante das pressões que nos cercam, e essas mesmas pressões podem nos levar à descrença, à murmuração, à reclamação, à dúvida e tantas outras coisas. O que Abacuque está nos ensinar é que há um lugar na prática, há um lugar de maneira prática que nós precisamos pertencer, que nós precisamos nos posicionar, de que não vai adiantar nós ficarmos apenas a olhar as circunstâncias da vida e nada fazermos do que diz respeito à oração. Portanto, nessa manhã o que eu quero ministrar ao seu coração é que nós devemos chegar ao lugar que a oração nos leva de declarar: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque se eu me alegro no Senhor é sinal de que eu confio nele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque, queridos, há momentos nas nossas vidas de extrema tribulação e angústia que a alegria não está ali. Sim ou não? Talvez alguém aqui possa dizer para mim: ah, pastor, eu sempre estou alegre, eu sempre estou feliz, eu sempre estou contente, nada me abala. Amém, irmão, vem orar por mim que eu estou precisando de oração. Porque eu vou dizer para você, tem momento que eu não estou feliz não, tem momentos que as lutas, elas são superiores a qualquer capacidade minha. Tem momento que a minha visão, ela está enxergando claramente os inimigos a me cercarem, as situações a me cercarem, as angústias a me cercarem. E eu olho para cada uma dessas situações e eu falo assim: não vou dar conta, não vou dar conta. E, irmãos, eu quero conduzir essa noção para esse lugar. Nós não damos conta mesmo de lidarmos com as angústias das nossas vidas, com as pressões que nos cercam, se não for pela graça e pelo favor de Deus. Nós não vamos dar conta, irmão. Você pode ter mestrado, doutorado, você pode ser psiquiatra, psicólogo, você pode saber o nome de todos os medicamentos se você for médico, veterinário, médico, né? Veterinário também, tem veterinário aqui. Você pode saber de tudo quanto é coisa, você pode saber como se toma ibuprofeno, se toma paracetamol, você pode saber se você toma um ansiolítico, se você não toma um ansiolítico, você pode saber o nome de tudo isso. Mas passou o efeito, amigo, a dor está ali de novo. A angústia está ali de novo, o medo está ali de novo. Ou seja, a paz que excede todo o entendimento vem da única fonte que é conhecida e chamada como Jesus Cristo. Não tem jeito. Sabe, quando eu olho para o que nós lemos nesse texto, o que eu percebo é que Abacuque decidiu algo no coração dele. Veja, irmãos, Abacuque era um líder naquele momento da nação de Judá. Ele era uma voz profética para a nação de Judá. E ele está no meio daquela nação, ele pertence àquela nação. Portanto, as angústias de Abacuque eram pertinentes. As lutas, as incertezas de Abacuque também eram lutas e incertezas dele. Por quê? Porque havia a iminência de um ataque contra Judá. Porque Deus ia usar, você vai ler depois, não vou entrar nesse detalhe para não demorar tanto, mas você vai ver que quando ele se põe em oração, logo na primeira oração, Deus diz assim: eu vou levantar uma nação contra vocês. Eu vou levantar uma nação contra vocês. E quando eu olho para isso, a gente vai avançar um pouco mais para trabalhar essa temática. Abacuque estava a clamar por uma visitação de Deus, mas nós percebemos que a visitação que ele esperava de Deus, ela se revelou através de tremor, de mais medo ainda e de mais incertezas. Agora, o que nós devemos aprender com tudo isso? A primeira coisa, querido, que nós precisamos aprender a respeito disso é o que Abacuque, ele nos revela
nesse quadro, nesse cenário. E nós vamos ler, está em Abacuque 3,16, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ele diz assim: o meu coração, o meu íntimo se comoveu, houve um tremor, um medo, porque eu ouvi, o Senhor falou. Lembra que a palavra de Deus disse que ele ia se pôr na torre de vigia para ver o que o Senhor ia falar? O Senhor falou, e o que ele esperava ouvir do Senhor é: eu estou trazendo o livramento, eu estou trazendo o milagre, eu estou trazendo o favor. Quantos de nós queremos ouvir isso da parte do Senhor, amém? Mas às vezes, o livramento que nós esperamos, o agir que nós esperamos, o favor que nós esperamos, às vezes não vem do jeito que nós queremos. Nesse caso, na nação de Judá, que Abacuque nos ensina aqui, especificamente, é que ele está revelando uma fragilidade diante da grandeza de Deus e do movimento que Deus estava a fazer para atrair Judá novamente para si. Então, o livramento que o Senhor iria fazer não foi do jeito que a nação de Judá esperava. O Senhor levantou outro reino para atacar a nação de Judá, porque a nação de Judá estava distante de Deus. Então o método que Deus usou foi: eu vou gerar angústia para eles voltarem para mim, eu vou gerar angústia para que eles voltem a clamar a mim. E nessa manhã, queridos, quando eu olho para esse contexto, o que eu percebo está aqui muito bem descrito no verso 16. Ele diz assim: devo esperar o dia da angústia? Devo esperar o dia da angústia? O que Abacuque está a nos mostrar aqui? Ele está a nos dizer assim: eu simplesmente tenho que ficar, me assentar e ficar aqui sem me movimentar, sem fazer nada? Não é isso que Abacuque está a nos mostrar. O que Abacuque está a nos mostrar aqui, que vai exigir de nós um posicionamento, vai exigir de nós, uma postura frente àquilo que Deus falou. O que ele está a nos mostrar aqui, que existe a necessidade de se posicionar frente à angústia que está a vir sobre nós, ou o contexto que está a vir sobre nós, e esse posicionamento deve ser no Senhor. Ou seja, o que nós percebemos aqui é que Deus muitas vezes vai permitir abalos nas nossas vidas para nos trazer de volta para Ele. Querido, eu não sei como está o seu coração nesse momento, eu não consigo perceber, mesmo porque só Deus percebe. Talvez você esteja a viver uma estação boa na tua vida, na tua família, ou talvez você não esteja a viver uma estação boa. Mas o fato é que Deus sempre vai, porque Ele te salvou, amém? Você é salvo pelo sangue de Jesus, amém? Você já entregou a sua vida a Jesus, amém? Amém? Você é dele, amém? Você foi comprado pelo sangue dele, sim ou não? Você foi, não foi? Agora não significa, pelas bocas do próprio Cristo, no mundo tereis aflições. Haverá momentos que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam para nos trazer de volta para Ele, para o lugar da oração, para o lugar da confiança, para o lugar do quebrantamento, para o lugar da rendição, da entrega. Talvez a gente acaba o contexto da vida, a gente vai se apoiando nas nossas próprias perspectivas, nós vamos nos apoiando às nossas próprias capacidades, aptidões, habilidades, nós vamos deixando de confiar no Senhor em algumas áreas das nossas vidas, nós vamos conduzindo as nossas vidas de acordo com as nossas perspectivas, nós vamos permitir que nós nos conduzimos as nossas vidas de acordo com a noção, geral de onde nós estamos a morar, ou do contexto financeiro, enfim, há tantas situações, e nós vamos permitindo que muitas vezes nós vamos sendo conduzidos por aquilo que nos cerca, e Deus não quer que nós sejamos conduzidos por aquilo que nos cerca, Deus quer que nós sejamos conduzidos pela sua opinião, Deus quer que nós sejamos conduzidos por sua perspectiva, Deus quer que nós andemos pelos seus caminhos.
A palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, que os caminhos de Deus também são até melhores que os nossos, não é verdade? Então o Senhor espera que nós andemos de acordo com a opinião de Deus, Ele espera que nós andemos de acordo com a verdade da palavra do Senhor, porque Ele sabe que na sua verdade, nos seus valores, nos seus princípios, nós estaremos seguros. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abacuque aqui, é quando nós vencemos a nós mesmos. O que é vencer a nós mesmos? É quando nós quebrantamos o nosso coração. É quando nós nos esvaziamos do ego, da arrogância, da prepotência, do que você quiser chamar, ou da perspectiva que você tiver. É quando você decide confiar novamente no Senhor. Porque, amados, há momentos que Deus vai permitir que certos abalos cheguem às nossas casas, porque Ele precisa nos atrair a Ele novamente. Como eu disse, Ele vai permitir que alguns abalos financeiros, alguns abalos na saúde, alguns abalos em diversas situações, algumas situações chegam na nossa porta, nós não esperávamos, alguns contextos que batem na nossa porta, nós não esperávamos, algumas angústias que cercam os nossos corações e nós não esperávamos, para um único objetivo, para nós voltarmos para o lugar da oração, para nós voltarmos ao lugar de estar na presença dEle. Ou seja, eu creio que voltar-se, vencer a si próprio é voltar-se para Deus. Vencer a si próprio é voltar para Deus. Ou seja, é sair do lugar da murmuração, é sair do lugar da incerteza, é sair do lugar da vida, da luta da vida, é sair desse ambiente e decidir entrar num lugar de confiança na palavra do Senhor. Sabe, todos nós estamos nesse ambiente de muitas vezes passarmos por situação. Só que, queridos, é aqui que muitos de nós nos perdemos. É aqui que muitos de nós nos perdemos no meio da caminhada. Por quê? Nós tentamos sustentar todo o peso, ou o custo dos pesos que nos cercam, nós tentamos sustentar, nós tentamos administrar, tentamos de alguma maneira equilibrar aqui uma balança, e nós não temos talvez ali a força necessária, a estrutura necessária para tentar equilibrar os pratos, vamos dizer assim, os pratos da vida, da preocupação, das contas, da saúde, da família, dos filhos, uma série de coisas, e nós vamos precisar voltar para o lugar da oração. Senhor, me dá graça, Senhor, me ajuda, Senhor, cuida do meu filho aqui, Senhor, abre a porta de emprego aqui, Senhor, dá o sustento aqui, Senhor, me dá graça. Ou seja, vencer a nós mesmos, Por vezes nós somos altivos, e o orgulho acaba por corroer a dependência e a confiança em Deus. Às vezes nós somos altivos, e nós permitimos que o orgulho domine o nosso coração, e isso vai corroendo esse lugar de dependência, esse lugar de entrega, esse lugar de confiança no Senhor. E nós muitas vezes também, muitos de nós, confundimos fragilidade com fraqueza. São coisas bem distintas. Fragilidade não é fraqueza. E nós percebemos isso, que muitas vezes nós estamos a viver situações de estresse, de preocupação, e nós muitas vezes não nos colocamos num lugar de ser ajudado, não buscamos conselho, não buscamos uma orientação, não buscamos uma perspectiva diferente daquela que muitas vezes nós estamos a viver, nós tentamos fazer de acordo com o que nós aprendemos. Ok, às vezes dá certo, mas às vezes a altivez do nosso coração, o orgulho do nosso coração, nos distancia do lugar da dependência de Deus, do favor de Deus e do conselho sábio. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Às vezes nós não buscamos o conselho, às vezes nós não buscamos uma perspectiva diferente, às vezes nós estamos a lidar com as situações que nos cercam, e nós permitimos que o nosso coração seja conduzido pelas nossas próprias perspectivas. Eu não vou abrir meu coração, eu não vou buscar conselho, e a palavra do Senhor está cheia de princípios e verdades que nos ensinam a buscar conselho, a buscar, não é em qualquer lugar. Nós vamos ler no Salmo de número 1, versículo 1, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos ensina aonde não buscar conselho. E a palavra no Salmo 1, ele vai dizer para nós que não devemos buscar conselhos na roda dos escarnecedores, nos pecadores, mas vai dizer para nós aonde nós devemos buscar conselho. Buscar conselho na palavra, sobretudo na palavra,
mas também buscar conselho na multidão dos conselheiros. E a pergunta que eu faço para você aqui dentro dessa perspectiva, aonde você tem buscado conselho para superar às vezes algumas lutas da sua vida? Aonde você tem buscado oração para vencer algumas batalhas da sua vida? Você quer fazer sozinho? Vai sofrer sozinho. Agora, se você quer ajuda, você vai ter ajuda de oração, você vai ter ajuda de conselho, você vai ter... Porque a igreja é isso. Igreja não é andar isolado. Igreja é pertencer ao corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a vida dele flui e alcança e ministra a todo mundo. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, é vencer a si próprio. E quando Abacuque diz assim, quando eu ouvi a voz dele, o meu coração entrou num lugar de extrema angústia, ele falou, eu me vi fragilizado, não fraco. Eu me vi impotente diante da situação. Eu me vi incapaz de lidar com isso. Mas o ponto alto ali é a declaração que ele faz a seguir. Vamos lá, vamos avançar. Segunda coisa que eu percebo aqui. O que vemos não deve nos parar, ou não deve realmente roubar de nós a capacidade de crer no favor de Deus. Queridos, os nossos olhos, no campo do que é natural, sempre vai nos levar a um lugar de estar fixado naquilo que é natural, naquilo que nós vemos, naquilo que nós enxergamos. Os nossos olhos naturais, ele sempre vai olhar para o problema, ele sempre vai olhar para a circunstância, ele sempre vai olhar, para aquilo que acontece aqui no natural, aquilo que nós enxergamos. Mas nós precisamos aprender que o que nós vemos não deve ser efetivamente aquilo que nos conduz, não deve nos parar, não deve realmente nos tirar desse lugar da dependência, da confiança e de crer que Deus tem o melhor para nós. Olha que a palavra do Senhor diz então, Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, o que Abacuque está a dizer para nós, eu percebo isso tudo. A palavra-chave aqui dentro desse texto é ainda que. Então a pergunta para nós aqui, ou talvez o que nós podemos aprender nessa manhã é, ainda que você esteja vendo a realidade diante dos seus olhos, que pode ser angustiante, pode ser uma luta, pode ser uma batalha, ainda que isso seja real, e é real, ainda assim, Abacuque está nos ensinando, isso não é, por mais que eu veja nos meus olhos naturais, isso não é, na literalidade, um conceito permanente na minha vida. É um tempo de passagem. Isso vai passar. Porque toda circunstância nas nossas vidas, elas são passageiras. Elas não são permanentes. Amém? Você consegue crer nisso? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga para ela, toda circunstância é passageira, meu irmão. Deus pode mudar. Profetiza para ela, fala, Deus pode mudar. Amém? Você crê nisso? Você pode dizer para você, eu creio. Deus vai mudar toda circunstância, porque Ele é fiel. Não é porque você é fiel. Até tem resposta para isso na Bíblia. Mesmo quando somos infiéis, Ele é? Amém? Agora, o que eu aprendo aqui? Que é nesse cenário de caos que Abacuque se encontra, que muitas vezes, nós também, como ele, somos purificados. É nesse cenário de caos que nós somos purificados e levados a viver por fé. Nós vamos ver isso em Abacuque 2,4. Lá no meio de toda essa situação da nação de Judá, ele também faz a seguinte afirmação: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aí ele diz assim, mas o justo viverá da fé. Ele diz, o justo viverá da fé. Mas ele reconhece, eis o soberbo, a sua alma diz, não é reta nele. O que ele está querendo dizer com isso? Que toda pessoa que se coloca num lugar de soberba, prepotência,
né, de ausência. O que é soberba e prepotência? É ausência de dependência de Deus. A ausência de dependência de Deus pode nos levar para esse lugar perigoso na caminhada cristã. É quando nós achamos que a gente dá conta da vida. É quando nós achamos que nós temos todas as respostas e todos os recursos. Mas quando nós somos dependentes, e a dependência nos leva para esse próximo estágio, viver por fé. Porque viver por fé é crer no autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Viver por fé é confiar no autor e consumador da fé. Viver por fé é dependência nesse que nos entregou fé, nesse que é o gerador de fé. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim: não pense de si mais do que convém, mas com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Quem é que repartiu? Deus. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Cristo Jesus. Quando Abacuque diz assim, o justo viverá por fé, ele está dizendo, eu creio naquele que me deu fé, eu creio naquele que colocou fé no meu coração, eu creio na fé que habita em mim, e porque eu creio na fé que habita em mim, eu abro mão de querer conduzir a minha vida, e eu permito-me depender do Senhor, porque eu sei que quando eu confio no Senhor, o favor dele vai operar na minha vida. Amém? Amém, queridos? Você crê nisso? Ou seja, o que Abacuque está a nos ensinar é crer no invisível e confiar no impossível. Crer no invisível e confiar no impossível. Ô, louco, pastor, mas aí pegou. Porque esse é o convite do reino dos céus. Vocês lembram de Abraão? Romanos capítulo 4. Quantos lembram de Abraão? Queridos, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? O cenário era favorável, irmãos? O cenário de Abraão e Sara era favorável para eles? Não era favorável. Pensa em Maria, quando o anjo do Senhor visita ela. Era favorável o cenário daquela mulher para que o Senhor gerasse no ventre dela, no modo poderoso e assombroso, né, Cristo Jesus, uma semente santificada no ventre daquela mulher? Pensa em Isabel. O cenário de Isabel era favorável para que Deus gerasse um filho no ventre dela, irmãos? Pense na mulher de fluxo de sangue. Ela já tinha 12 anos gastado todos os recursos dela para ela poder viver um milagre, para ela viver saúde. Ela conseguiu, irmãos. Pensa em tantos outros, pensa em tantos contextos, pensa em todos os contextos que você possa imaginar nas Escrituras. Muitos deles não eram favoráveis a nenhuma daquelas famílias. Pensa, irmão, um povo que é arrancado pela mão forte do Senhor do Egito, que sai a peregrinar em direção à terra prometida, chega em Piairote, que era a travessia do mar. Pensa, era favorável atravessar aquele mar? Nós vamos voltar para as Escrituras e nós precisamos voltar para um lugar de quebrantamento e dependência do Senhor. Por isso nós precisamos crer no invisível e profetizar e confiar no impossível. O povo, e você sabe disso, todos esses homens ou todas essas mulheres, em todos esses tempos, em todos os relatos das Escrituras, esses homens foram convidados a crer no invisível e confiar no impossível. Onde está isso? Onde está isso na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Crer vem antes da manifestação e da materialização. Você não vai ver materialização e manifestação para depois crer, porque daí fica fácil, né, irmão? Crer no invisível é isso. Confiar no impossível
é isso. Diante dos seus olhos, você tem o que é natural. Mas na perspectiva de Deus, você tem o que Ele já te deu em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele diz assim, que em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ser abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, significa que nós já estamos em Cristo, de posse daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio, daquilo que eu confesso. Por isso o apóstolo Paulo escreve para nós 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Agora, o que nós estamos a fazer aqui? Irmãos, o que nós aprendemos aqui é, se eu quero a intervenção, se eu quero o milagre do Senhor, eu preciso profetizar, eu preciso declarar, eu preciso confiar naquilo que em Cristo Jesus eu já tenho e eu já estou de posse, porque em Cristo Jesus eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, amém? Então, se eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, significa que eu já estou de posse de algo que Ele fez a meu favor. Mas muitas vezes, amados, porque nós estamos só a olhar para as circunstâncias, nós nos tornamos cativos às circunstâncias. Nós ficamos presos, cativados pelas circunstâncias, e os nossos olhos estão aqui, só nisso. Mas a palavra do Senhor diz que a libertação desse cativeiro da circunstância, a libertação do que é natural é, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, irmãos, muitos de nós precisamos parar de olhar para o que é natural. Eu preciso parar de olhar só para o que é natural. Ah, pastor, está difícil. É o que nós estamos a aprender com Abacuque, estava difícil. Mas ele ousou a crer que havia um recurso preparado. Ele ousou a crer que havia uma graça disponível. Ele ousou a se posicionar no seu Deus, no seu Salvador, na convicção e na certeza de que aquele povo viveria o livramento de Deus. Amém? Nessa manhã eu estou aqui para te dizer isso, querido. O Senhor quer trazer livramento sobre a tua vida. O Senhor quer trazer favor sobre a tua vida. Você crê nisso? Quantos creem que Deus quer trazer favor na sua vida? Eu creio, Deus quer trazer favor na sua vida. Amados, vamos lembrar aqui de mais uma questãozinha. A palavra do Senhor diz que Jesus está entre os seus concidadãos na sua cidade. Ele está operando alguns milagres, mas o texto vai dizer que ele não pôde operar na sua cidade natal muitos milagres. A palavra do Senhor fala que ele operou alguns milagres, mas não pôde operar muitos milagres. Por que ele não pôde operar muitos milagres? Porque não havia fé no coração daquele povo. Porque aquele povo realmente não cria nele, não confiava nele, não esperava nele. Então havia uma avaliação natural da pessoa de Jesus no coração daquele povo. Então aquele povo não entendeu quem estava diante deles, o Salvador do mundo, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que traria livramento, aquele que operaria milagres e vinha operando muitos milagres. O povo se apoiou no que era natural, e por se apoiar no que era natural, porque o povo passou a confiar mais naquilo que era visível e não naquilo que era invisível, que no Senhor havia disponível para cada um deles, eles não experimentaram o milagre do Senhor. Agora o que é chave aqui nos textos das Escrituras, a palavra do Senhor diz algo que me assombra. Ele fala, será que o Senhor vai encontrar fé na terra? Será que o Senhor vai encontrar fé na terra? Muitas das vezes fala, pastor, eu não tenho a fé que o Senhor tem, e eu preciso rebater e dizer, você tem fé. O que você precisa fazer é exercitar a fé como um músculo é exercitado. Você precisa sair da inércia. Você precisa sair da crença limitante, racional, da crença das circunstâncias, da crença da escassez, da crença do medo, da crença da dúvida, da crença da impossibilidade. Você precisa permitir que o seu coração seja levado para um lugar, fora dessa realidade que é natural.
levado para um lugar onde o Espírito de Deus, né, como nós lemos a respeito aqui, né, de 2 Coríntios 4:3, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, que opera em nosso favor. Então, quando eu olho para esse texto, querido, e agora nós chegamos ao ponto-chave da mensagem. Nós vemos Abacuque debaixo de grande pressão e ele revela o coração dele, a fragilidade do coração dele. Depois, dentro desse lugar de fragilidade, nós percebemos Abacuque começa a fazer uma declaração. Eu me sinto esgotado, cansado pelas pressões que me cercam, mas ainda que começa a mudar a mente dele, o coração dele, ele decide se posicionar num lugar, ainda que, então há uma mudança aqui de percepção, há uma mudança de disposição no coração, ainda que está levando esse homem para um lugar de fazer uma declaração poderosa diante de Deus, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, ainda que as minhas circunstâncias não mudaram, ainda que os meus problemas não mudaram, ainda que os medos não mudaram, ainda que as lutas não mudaram, ainda que, então agora nós vamos para o versículo de número 18 e 19. Ainda o quê? O que esse homem diz? Ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor, Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que, muda para eu, todavia, me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Esse é o ponto alto da mensagem de Abacuque. O desfecho de uma situação de tamanho caos, o desfecho de um contexto de tamanhas batalhas, chega até esse ponto. Eu ainda não vi, eu ainda não contemplo, eu ainda não percebo, mas eu decido me alegrar no meu Deus. Eu decido confiar no meu Deus. Eu decido me posicionar em Deus. Eu não vou deixar com que circunstâncias e os contextos me aprisionem. Eu não vou deixar que esse caos que está instalado talvez na minha vida, em alguma área da minha vida, me domine, me aprisione, me amarre, me coloque num lugar de impossibilidades. Ou seja, querido, a nossa alegria não deve estar condicionada às incertezas das circunstâncias. Irmão, a sua alegria não pode estar condicionada às incertezas das circunstâncias. Porque, irmão, se a tua alegria, ela está condicionada ao dia que está tudo bem, no dia seguinte pode chegar o dia mau, e daí? Acabou a alegria? É uma batalha. A palavra do Senhor vai falar sobre a luta que existe entre a nossa carne e o nosso espírito. A luta que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, ela vai dar conta de justamente confrontar os nossos fundamentos. E dentro desse lugar de confronto, quando está tudo bem, né, nós estamos felizes. Mas e se no dia seguinte vem uma notícia mal? Como é que a gente vai estar? Se o dia bom já passou, foi ontem, e hoje o dia mal bateu na porta. Quer dizer, a alegria de ontem é trocada hoje por uma angústia, uma tristeza do hoje, como se não houvesse mais possibilidade nenhuma de Deus também mudar essa estação. Mas pastor, há momentos na vida que nós sentimos a dor, as angústias. Sim, eu concordo com você, eu também as sinto. Sentir dor, sentir angústia é diferente, né? De perceber que aquele que me sustenta, me capacita para passar pela angústia, e a alegria vem dele. A alegria não vem se eu tenho recursos, se eu tenho saúde. A alegria também, ela não deve ser arrancada se eu não tenho. A alegria é porque eu estou posicionado em Deus. A alegria é porque eu confio em Deus. A alegria é porque Ele está comigo. A alegria no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Vamos lembrar das Escrituras? Olha o que a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa. Vamos de novo? A alegria do Senhor é a nossa. Quando nós nos alegramos só quando está bem, talvez aquela alegria também seja circunstancial, porque está tudo bem. Não é porque nós confiamos que realmente aquele bem é obra de Deus, é porque talvez a gente teve algum resultado positivo em alguma coisa.
Aí quando no dia seguinte veio um dia mau, a alegria foi embora. Por quê? Se aquela alegria era circunstancial, não era uma alegria no Senhor verdadeiramente, ela vai embora. Se ela for embora, o que acontece conosco? Caímos no lugar da fraqueza. Por que Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor? Porque ele bem sabia que se ele se alegrasse no Senhor, que se ele posicionasse no Senhor, ele estaria fortalecido no meio daquela guerra. Muitos de nós não entramos num lugar de força no meio das batalhas, porque nós não discernimos a dinâmica de nos alegrarmos no Senhor. Porque a nossa alegria, ela não pode ser circunstancial, irmãos. A nossa alegria é porque nós pertencemos ao Senhor. A nossa alegria é porque Ele nos salvou. A nossa alegria é porque nós podemos confiar no caráter dEle. A nossa alegria é porque Ele não muda. Hebreus 13:8 vai falar que Ele não muda. Então, se tem, estou alegre. Se não tem, estou alegre. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Eu sei estar no pouco, eu sei estar no muito, porque estar no pouco ou estar no mundo, ele não se move por estar no pouco ou estar no mundo. Ele se move porque ele está firmado no Senhor Deus da sua salvação, amém? Então nessa manhã o que nós aprendemos com Abacuque, queridos, é que a alegria dele, ou a confiança dele no Senhor, é que ele sabia que se ele se alegrasse no Senhor, ele teria força para passar por aquele momento e ele veria o livramento do Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você se alegra no Senhor, a força de Deus vem sobre você. A força de Deus vem sobre você. E quando a força de Deus vem sobre a tua vida, você estará firme, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às lutas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, queridos, quando Abacuque declara isso, alegria do Senhor, eu me alegrarei no Senhor, ele está basicamente se posicionando acerca de algo que ele mesmo disse no capítulo 3. Olha comigo para as Escrituras, no versículo 13 do capítulo 3, olha o que ele diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Quando ele chega no verso 18, e ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, ele estava nada mais nada menos que reconhecendo, o Senhor Deus sai para salvar, o Senhor Deus sai para trazer livramento. Então ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uma mudança de cenário, ainda que não haja uma mudança de estação, eu vou me alegrar, porque eu sei que o meu Senhor vai sair em socorro da minha vida. Queridos, ainda que a mudança não chegou na tua vida, ainda que o cenário não alterou, ainda que o contexto não foi realmente mudado, a sua alegria no Senhor é uma clara declaração de que você confia que Deus saiu a teu socorro, que Deus saiu para te dar livramento, que Deus saiu para trazer a resposta que você espera receber. Ou seja, queridos, nem sempre Deus vai mudar os cenários, nem sempre Deus vai mudar os cenários, mas Deus sempre pode mudar quem você é dentro deles. Nem sempre, escuta isso, nem sempre Deus vai mudar o cenário. Deus vai mudar o seu coração, a sua disposição, o seu posicionamento dentro desse cenário de caos. E é isso que Abacuque está a reconhecer. Nada parece estar a acontecer, mas porque eu confio no Senhor, Ele está me mudando. E sabe, amados, eu creio que isso está muito conectado com o contexto de vencer a si próprio, que é aquele lugar que o cenário não mudou, mas eu me ponho de joelho diante de Deus, eu falo, Deus, eu estou de joelho diante do Senhor, e eu quebranto o meu coração diante do Senhor, muda a minha disposição interior, para que mesmo nesse cenário que não foi alterado, a minha confiança no Senhor não seja abalado, eu não seja abalado, eu não esteja fragilizado. Quando eu me ponho de joelhos diante do Senhor e declaro, Tu és a minha força,
Tu és a minha alegria, Tu és o meu resgate, Tu és a minha salvação. Vem da parte do Senhor uma capacidade sobre mim. O cenário não mudou, mas eu mudei no meu interior. E porque eu mudei no meu interior, eu estou declarando: o socorro está a vir, o socorro virá, o livramento virá. É o que nós lemos no versículo 13 de Abacuque 3. Irmão, presta atenção. Entenda isso. Haverão momentos que Deus vai mudar o cenário. Mas e se Deus não mudar o cenário? E se Deus não fizer nada com aquele cenário que você está? O que Deus quer construir em você? O que Deus quer fazer dentro de você? Porque nós precisamos perceber, queridos, a caminhada cristã, o apóstolo Paulo ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Temor e tremor é confiança, é honra, é santificação do nome do Senhor no nosso coração. Se Deus não mudar o cenário, Ele pode mudar você. E porque Ele pode mudar você, mudar o teu coração, você vai se levantar no meio daquele caos, e você vai adorá-lo, e você vai engrandecê-lo, e você vai honrá-lo. E quando você adorá-lo, e quando você engrandecê-lo, e quando você honrá-lo através da sua adoração, independente do cenário, o livramento de Deus certamente vai se estabelecer. Aí sim, Deus vai mudar alguns cenários. Eu quero lembrar para você, às vezes Deus permite que algumas situações batam na porta das nossas vidas, porque Ele só quer uma coisa. E enquanto você não entender que é necessário quebrantamento aqui, Ele vai continuar te apertando. A hora que você simplesmente se render, aí Ele vai vir com socorro, aí Ele vai vir com livramento, aí Ele vai vir com paz, aí Ele vai vir com tudo aquilo que você espera receber de Deus. Ou seja, eu me alegro, quando Abacuque diz eu me alegro no Senhor, é uma decisão interior, é um posicionamento, não é emocionalidade. Essa alegria que ele propõe não é a sua ou a minha emoção. Ele está falando de um lugar de fundamento de fé. A alegria do Senhor é a minha força. Não é a alegria de ter ou não ter. Não é a alegria de conquistar ou não conquistar. A alegria no Senhor, porque Ele é a fonte de toda alegria, porque Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Então, se eu me alegro no Senhor, eu vou ter a força do Senhor, a capacidade do Senhor. Logo, não é emocionalidade, é fundamento de fé. Alegrar no Senhor é confiar no caráter de Deus. Então, eu quero concluir essa mensagem. Olha como Abacuque começa. No capítulo 1, versículo 2, Abacuque começa com: até quando? Até quando? Mas ele termina com: todavia eu me alegro. Abacuque capítulo 3, versículo 18. Ele começa: até quando? E depois ele diz: eu me alegro. Você pode começar até a dizer para o Senhor: Senhor, até quando essa angústia? Até quando esse sofrimento? Até quando essa luta, Senhor? Até quando? E pelo seu posicionamento interior, você pode terminar dizendo assim: todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia eu confio no Senhor, todavia eu descanso no Senhor, todavia eu esperarei no Senhor, todavia eu sei, Ele está a vir para me livrar, Ele está a vir para abrir a porta, Ele está a vir para trazer cura, Ele está a vir para trazer milagre, Ele está a vir para trazer restauração. Ou seja, Abacuque sabia que a salvação daquela crise que eles estavam a viver viria de uma confiança total no Senhor. Ou seja, amados, assim, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Nós precisamos entender essa dinâmica no reino dos céus, ou nós precisamos entender essa dinâmica no caminhar com o Senhor.
Perceba, fé é uma semente. Aonde você colocar a sua fé, você vai colher. Se a fé que você tem é acreditar que o teu cenário não vai mudar, você vai colher a não mudança do teu cenário. Faz sentido ou não? Agora, se fé é a convicção de que Deus pode mudar o cenário ou pode mudar o seu coração, então o que você vai colher? Ou a mudança do cenário, ou você vai colher o quê? O livramento no meio do cenário, com uma mudança no seu coração. Fé é uma semente, livramento é a colheita, favor é a colheita, o milagre é a colheita, a restauração é a colheita, porque você lançou uma semente de fé. Lembra, queridos, o Senhor Jesus fala da parábola do semeador. Ele diz assim: o semeador saiu a semear. Nessa manhã, eu poderia dizer que eu sou um semeador. Eu estou lançando aqui sementes de esperança. Quem precisa de esperança? Pega a semente. Quem precisa de cura? Pega a semente. Quem precisa de paz? Pega a semente. Eu saí a semear nessa manhã. Aí você escolhe ter um coração duro, espinhoso. Aí você escolhe que coração você vai ter nesse momento, nessa reunião. Qual é o coração que você vai ter? O coração que recebe a palavra de Deus e deixa criar raízes profundas e transformar seu interior? Ou você vai ter o coração que até recebe a palavra com alegria, mas por baixo não tem espaço para a palavra crescer e enraizar? Ou você recebe a semente no coração em que os espinhos, o cuidado das vidas e as preocupações da vida consomem, sufocam a semente do livramento e da graça? Ou você talvez vai ser como aquele terreno pedregoso, que cai ali no meio também, e não tem como aquela semente encontrar espaço, para poder criar estrutura e frutificar. O Senhor Jesus fala sobre essa parábola. O que nós precisamos perceber, amados, na caminhada cristã, é que coração nós temos diante do nosso Deus e das verdades do princípio da palavra, da palavra do Senhor. Que coração nós temos? É isso que nós precisamos perceber aqui. Então, queridos, se Abacuque, no meio do caos, ele conseguiu dizer: ainda assim me alegrarei no Senhor. Eu creio que a pergunta que vem para os nossos corações: o que nos impede de adorar e confiar em Deus? O que nos impede de reconhecer que a salvação e livramento vem do Senhor? O que talvez está a nos impedir? O que talvez está a roubar de nós uma adoração que sobe mesmo no meio da dor? Que cântico novo nós podemos dar a Deus no meio das circunstâncias? Que adoração nós podemos fazer subir diante do nosso Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das incertezas, mesmo no meio das dúvidas, mesmo no meio da realidade mais dura que nós estamos a enfrentar? O que nós podemos dar a Deus? Que adoração nós podemos dar a Ele? Que louvor nós podemos dar a Ele? Sabe o que Abacuque está a nos ensinar? É que ele confiava no Senhor seu Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã também, querido, nós precisamos voltar a confiar totalmente no nosso Senhor, nosso Deus. E confiar totalmente no Senhor nosso Deus não é uma confiança baseada nas circunstâncias, se está bom ou se não está bom. É uma confiança no caráter de um Deus santo, digno, que não muda, que continua sendo o mesmo, que opera os milagres, que opera os sinais, que ainda está a se mover na terra, que ainda está a buscar os corações que invocam o nome dEle e santificam o nome dEle.
de gente como nós, que temos as angústias, que temos as lutas, que temos as batalhas, de gente frágil, carne, que sente, mas que sabe que o socorro bem presente no momento da angústia vem dele. Então nessa manhã, queridos, quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Nesse culto de ceia, nós estamos aqui, além de viver esse memorial e reconhecer que o sangue de Jesus foi derramado por nós, que o favor do Senhor foi derramado por nós, esse memorial do Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Salvador, reconhecer que Ele é aquele que opera milagres em nossas vidas, aquele que opera sinais em nossas vidas, reconhecer o que Ele fez por nós. Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha. Confia no Senhor, creia no Senhor nosso Deus. Nós vamos adorar um pouco agora. Enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção, eu quero convidar você nessa hora a confiar em Deus, e entregar seu coração ao Senhor. Talvez por alguns instantes não cante. Talvez por alguns instantes no seu coração, por mais que você vai querer cantar, eu sei que você vai querer ser convidado a cantar. Talvez no seu coração seja uma hora de você dizer para o Senhor como Abacuque: Senhor, eu estou aqui no meio das minhas lutas e angústias, mas eu quero decidir te santificar no meu coração. E eu quero mesmo, a minha oração nessa manhã é: Senhor, eu vou me alegrar em Ti. Senhor, eu vou confiar em Ti. O Senhor é o meu socorro, o meu livramento. Amém? Enquanto eles ministram, comece a orar ao Senhor. Comece a realmente, talvez você esteja em família, queira orar em família. Fique à vontade de fazer isso, né? Se junta com a família, abraça, não sei. Talvez você queira fazer isso, faça. Mas juntos, vamos orar. Comece a orar ao Senhor. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele, enquanto a canção é ministrada. Sim, Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. O Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de favor, o Senhor é um Deus que não nos abandona, o Senhor é um Deus que vem em socorro de cada um de nós. Talvez, Senhor, o Senhor não irá mudar as circunstâncias, os cenários das nossas vidas, mas talvez nessa hora o Espírito do Senhor vai operar em nossos corações, vai nos arrancar de uma noção, talvez, ó Deus, de incapacidade, fraqueza, dúvida, incertezas e medo. Talvez nesse instante o Espírito do Senhor vai vir com força renovadora sobre as nossas vidas. Talvez nessa manhã o Senhor vai vir com colírio para pingar nos nossos olhos, para crermos de acordo com as suas perspectivas, e não crermos de acordo com o que vemos, mas crermos naquilo que o Senhor já determinou nos céus. Pai, nessa manhã, tira-nos do ambiente de impossibilidade, tira-nos do ambiente de dúvida, tira-nos do ambiente, Senhor, de incertezas, dúvidas, medos e incertezas que estão instalados no nosso coração, no nosso interior. Entre agora, Senhor, entre agora no nosso coração, entre agora em cada coração, entre agora em cada mente. Cumpra o que está escrito na Tua palavra, que o Senhor é um Deus que traz paz ao coração, traz paz à mente. A Tua palavra diz sobre uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Espírito Santo do Senhor, traz paz que excede todo entendimento, traz paz ao coração, traz convicção no coração, traz um posicionamento verdadeiro e real. Pai, que cada um dos seus filhos, ou todos aqueles que talvez, Senhor, estão, ó Deus, sufocados pelas circunstâncias,
se sentindo desgastados, se sentindo enfraquecidos, se sentindo talvez até humilhados por alguns contextos. Que o Senhor mude a disposição do coração, Pai. Que o Senhor mude a disposição do interior. Que eles não se enxergam como Josué disse ao espiar a terra, que eles não se vejam como gafanhotos, que eles não se vejam como gafanhotos, como pequenos, frágeis, impossibilitados, incapazes, mas, ó Deus, que eles se vejam como o Senhor os vê, que eles se vejam como filhos do Altíssimo, servos do Altíssimo, como reis e sacerdotes, que eles não se vejam com um olhar de mediocridade, de medo, de incerteza, mas que se vejam no lugar de fé, no lugar de posicionamento, de postura espiritual, de oração, de guerra, de batalha, de luta. Que eles não olhem mais para os seus contextos como se fossem incapazes, impotentes, frágeis demais para lutar e ver o livramento do Senhor. Pai, que o Senhor levante e suscite no nosso interior coragem, ousadia, fé, convicção. Pai, no nome de Jesus, querido, eu quero convidar você mesmo a abrir a sua boca e você começar a orar ao Senhor. Eu sei que você espera que eu ore por você, mas eu quero dizer uma coisa para você. As suas lutas, se você não lutar, mesmo que eu ore, não vai ter efeito. Nós entramos em concordância. Eu sinto no meu espírito, eu percebo no meu espírito um movimento de opressão no nosso meio. Pastor, mas pode ter espírito de opressão na igreja? Sim, porque esse espírito está a operar no coração de alguns. Eu sinto um movimento de opressão, um peso opressor de impossibilidade em alguns corações nesse lugar. Eu quero dizer para você, irmão, se você ficar como refém dos sentimentos de opressão, de impossibilidade, o que você vai colher é a impossibilidade. Eu quero pedir para os irmãos, os que estão a servir aqui, quero pedir para os facilitadores que estão aqui, quero que você comece a levantar um clamor nesse lugar, porque existem pessoas oprimidas aqui no nosso meio, existem pessoas prisioneiras das circunstâncias do nosso meio, existem pessoas que estão num calabouço de impossibilidade, na mente, a incredulidade, a incerteza, ou a dureza na mente, ou a dureza no coração. Existem pessoas debaixo de uma opressão nesse ambiente, querido, porque eles estão a lutar por situações e circunstâncias. Então eu quero pedir para que você, facilitador, comece a levantar um clamor comigo nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos um clamor nesse lugar. Levantamos um clamor contra todo espírito de opressão, contra todo espírito que tem trazido miséria, que tem trazido impossibilidade. Levantamos um clamor, ó Deus, por todo espírito que tem lançado dados inflamados nos ouvidos, nas mentes, no coração. O lugar de impossibilidade é como se alguns dos teus filhos estão a viver num lugar de desilusão, num lugar de impossibilidade. Estão descrentes de que o Senhor tem a última palavra, estão descrentes que é possível haver uma mudança no seu coração, estão descrentes que é possível viver um visitar de Deus em suas vidas, em suas famílias. Pai, nós levantamos um clamor para que todo cativeiro do inferno, todo cativeiro do demônio, todo espírito de opressão caia por terra na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, todo espírito que tem mantido seus filhos num cativeiro de apatia espiritual, de frieza espiritual, Pai, no nome de Jesus, quebra toda a cadeia. Agora, Senhor, no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, venha sobre essa casa, sobre vidas, famílias, corações, e haja libertação no nosso meio,
haja livramento no nosso meio, haja milagres no nosso meio. Onde havia impossibilidade, uma nova estação de possibilidades se estabeleça. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, na autoridade no nome de Jesus, nós declaramos que é fora desse lugar, fora dos corações, fora das vidas, fora dos lares. Em nome de Jesus. Eu quero pedir algo para vocês, queridos. Nós vamos continuar a cantar essa canção, mas eu quero pedir para você que está em família, dá a mão ao seu esposo, seus filhos. Vamos se juntar agora. Mas talvez você não esteja com a sua família, então dá a mão para o irmão que está do seu lado. Se junta a ele nessa hora. Se junte a ele nessa hora. Como igreja do Senhor, nós vamos lutar nesse lugar. Como igreja do Senhor, nós vamos guerrear nesse lugar. Como igreja do Senhor, você vai se posicionar em Deus. Você vai se posicionar no Senhor. Só um pouquinho, gente. Segura aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, Josi, só um pouquinho. Nós vamos ministrar essa canção, porque essa canção fala do nome poderoso de Jesus. Mas deixa eu dizer para você, como corpo do Senhor, nós vamos entrar num lugar de guerra, irmãos. O que o Senhor me faz enxergar no mundo do Espírito é como se eu enxergasse e visse claramente dos ombros de algumas pessoas domínio opressivo. Talvez você está encurvado nas suas emoções, se vendo num lugar de impossibilidade nas suas emoções, dominado, como uma apatia, uma falta de garra, de força para lutar no mundo do Espírito. Eles vão ministrar sobre isso. Talvez você tenha deixado pensamentos entrar na tua mente, e você tenha acreditado que alguns desses pensamentos são verdades, mas é dardo inflamado do maligno, tentando mudar o seu coração, mudar a perspectiva que há 10 anos atrás você tinha a respeito da presença e do mover de Deus. Talvez o inimigo tenha levado você a um lugar de descrença, de dúvida, que há 10, 15 anos atrás você não tinha dúvida e nem descrença. Você lutava, você guerreava, você tinha fé, e hoje você está numa apatia. Eu percebo um espírito de opressão apática sobre os cristãos. Eles até escutam uma palavra do Senhor, como eu disse, mas às vezes falta mesmo assim um romper interior, uma postura interior. Enquanto eles ministrarem, nós vamos começar a orar junto. Eu quero que você ore pelo irmão que está do seu lado. Eu quero que você comece a orar e guerrear pela sua esposa, pelo seu esposo. Quero que você comece a guerrear em favor da sua irmã que está do seu lado, do seu irmão que está do seu lado. Quero que você comece a clamar mesmo: Deus, muda o meu coração, muda a disposição do meu coração, muda o meu interior, muda a minha posição. Assim como Abacu conseguiu adorar no meio da luta, muda em mim. Nós vamos fazer isso. Pode ministrar, Josi. Nós vamos orar nessa hora. Vai orando, querido. Enquanto é ministrado o louvor, vai orando no teu coração.